Vasco deu um baile no Botafogo e torcida caiu na folia. Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito, que assista aí os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99, vá na aba Comunidade e baixe o link para ir direto para o nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, você tem aqui o QR Code, só você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. E também aproveita e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, ontem o Vasco finalmente encerrou o jejum de vitórias em clássicos. Já era um número que já estava incomodando bastante, pelo menos a mim, não sei se a vocês, mas 9 partidas sem vencer um clássico já estava demais. Aliás, é um recorde negativo que essa gestão do Jorge Salgado e a sua equipe conseguiram, né, bater esse recorde. Mas vamos lá. Com relação aos jogos, esses dois clássicos que o Vasco fez na sequência, no domingo passado contra o Fluminense e ontem na partida contra o Botafogo, na qual domingo a gente perdeu de 2-0 e ontem nós vencemos por 2-0. A gente tem que parar para pensar alguns pontos, que é o seguinte. O posicionamento aqui do canal é crítico? Todo mundo sabe que a gente foi contra essa venda aí do futebol do clube para a 777, que é uma empresa, né? Aliás, todas as SAFs acabam tendo a mesma visão de lucro, e a gente ainda tinha um fio de esperança, né, de acreditar que as coisas ainda poderiam mudar. Na nossa visão, as coisas mudaram, claro que mudaram. O time do Vasco hoje é outro, até porque tem que ser. Se o time do Vasco fosse a mesma baba do ano passado, a gente estava ferrado. Se bem que saíram as peças do ano passado, mas os meninos da base estão lá. E são eles que estão sustentando o time. O time hoje tem reforços? Tem. Só que ainda são jogadores que a gente está ainda em dúvida se realmente eles vieram para serem titulares ou não. Lógico que você tem hoje um Puma, Rodrigues e um Piton na esquerda como laterais, mas aí eu pergunto para vocês, vai colocar quem na lateral se não for eles? Né? E eles são melhores do que os que a gente tinha lá, claro, porra, sem dúvida. Léo Pelé, que foi tão questionado até mesmo por mim, eu dou a mão à palmatória aqui, ó, e já falei que eu não tenho um mínimo, como é que eu posso dizer assim, por mim, eu para chegar aqui e ser humilde e falar, olha, eu errei, realmente o Léo Pelé está jogando, eu chego aqui e falo. Para mim, ele está sendo uma grata surpresa, está jogando. Também a gente não tem outros zagueiros como referência para que a gente possa realmente dar uma noção, mas o Léo Pelé, pelo menos para o Campeonato Carioca, ele está surpreendendo. O Bambu ou o Robson já veio machucado ou se machucou e não consegue ter sequência de jogo, até para a gente poder também, né, chegar aqui e cravar que ele é tão horroroso assim, mas às vezes que ele teve também chance, não correspondeu. Outros jogadores que a 777 contrataram e a gente não está entendendo o porquê dessa sequência tão negativa de jogadores contundidos, por exemplo, o Orediano,
que já é a segunda vez que ele se machuca em menos de 2 meses, de um mês, aliás, né? Já que a temporada começou mês passado, e ele já veio machucado dos Estados Unidos, a gente não consegue entender como é que o Vasco contrata um jogador e não faz, né, aquele trabalho para poder verificar se ele realmente, né, está dentro do esquema ou não, qual é o grau de lesão, como é que ele vem já lesionado, né, no campeonato, o histórico do jogador, enfim. Mas a gente está aqui apenas para analisar esses pontos. A gente sabe que o Vasco precisa de contratações, a gente precisa ainda de contratações, até mesmo no meu modo de ver, de peso. Ontem o time jogou desfalcado, como jogou domingo. É óbvio que a gente está vendo que o time está com uma outra postura. O Vasco, de repente, ontem, talvez a gente até desmerecesse a vitória, mesmo que fosse de goleada, pela circunstância do Botafogo ter ficado com menos 2 jogadores. Só que a gente também tem que analisar que o Botafogo ficou com menos 2 jogadores, porque o Vasco também criou isso para que o Botafogo ficasse sem os 2 jogadores. O primeiro lance da expulsão do jogador do Botafogo, acho que foi o tal do Adrielson, o Barros fez um lançamento a lá Giovani. E o Alex Teixeira entrou como uma flecha ali. Alex Teixeira que está mostrando evolução. Alex Teixeira que eu já havia falado aqui no início da temporada que eu achava que ele deveria ficar no Vasco para ter uma temporada decente, fazer a pré-temporada para a gente ver se ele ia realmente voltar a jogar bola ou não. Muita gente ontem até questionou aqui, falando que a gente falava que não queria o Alex Teixeira. Eu, pelo menos, eu falei aqui, só puxar os vídeos lá para trás, e vai ver que eu era a favor da permanência do Alex Teixeira. Alex Teixeira fez aquele facão, o cara segurou ele e foi expulso. Entrou o outro jogador do Botafogo lá, o Sampaio, sentiu mal, saiu. Já o Carlos entrou, né? Para mim, fez o pênalti. Para mim, aquilo foi pênalti, já que ele entrou de sola, não interessa que era. Ele pegou na bola, mas ele solou. Sola é falta, amigo. Tem jeito. Dentro da área é pênalti. Mas o juiz não deu pênalti. Teve a expulsão do outro jogador do Botafogo e eles ficaram com menos 2. Isso não é problema nosso. Isso não é problema nosso. O goleiro do Botafogo já tinha feito umas 2 defesas lá no primeiro tempo. Pedro Raul, infelizmente, perdeu um gol feito dentro da pequena área. Só ele, a bola e a trave, ele conseguiu chutar para fora. Mas está se mostrando um jogador que, por mais que a gente tenha críticas em cima dele, os números estão a favor dele. Eu estou até tentando aqui ver se eu acho a parte aqui que deu uma analisada ontem nos números do Pedro Raul, né? Mas eu não estou conseguindo achar aqui. E ele ontem, inclusive, ele falou que jogou com lesão, né? Tava sentindo um incômodo aí na coxa, mas fez um esforço aí para poder jogar essa partida. É uma coisa que às vezes preocupa a gente, porque de repente, por causa de uma situação dessa, a gente acaba ficando, né, sem um jogador importante para o restante do campeonato. Ainda bem que a coisa andou, o Pedro Raul ele persistiu aí no ataque e conseguiu fazer, né, os gols, ou o gol, persistiu lá dentro da equipe, e o Vasco conseguiu a vitória, com o Alex Teixeira fazendo 1-0 e o Pedro Raul fazendo os 2-0. O goleiro do Botafogo, como eu disse, pegou pra cacete, que nem o Fábio no sábado, no domingo passado, né? E o Fluminense naquele jogo também, ele criou umas 3 chances aí, conseguiu fazer 2 gols, é do futebol, a gente sabe. Agora, os goleiros também estão ali para isso. Tanto que o Halls ontem, quando foi exigido, chegou lá e conseguiu pegar, fez 2 ou 3 defesas ali também interessantes. O que a gente estava questionando é que o Vasco, com 2 a mais, que na verdade eram 10 contra 8 dentro de campo, que os goleiros a gente sabe, né, não conta, eles ficam embaixo da baliza. 10 contra 8, o Vasco não podia
Não poderia ter tomado contra-ataques como tomou. O time do Botafogo ficou organizado. Ontem até escutei não, li um comentário no chat. O rapaz escreveu assim: ah, mas o gol do Vasco, o Botafogo estava na defesa. Claro que ele estava na defesa, com o córner. Eles tinham 8 em campo. Você queria que eles estivessem aonde? Eles tinham que marcar. Independente de ter 11 contra 11, ia ter gente pra cacete na defesa, para tentar cortar a bola. Isso é óbvio. Isso aí é do futebol. Agora, o que a gente ficou incomodado é que o Vasco não tinha transição para invadir a área do Botafogo e fazer gol. O Vasco não conseguiu criar essas jogadas. Eram chutes de longa e média distância. Botafogo, o goleiro do Botafogo, como eu falei, fez algumas defesas importantíssimas. O jogo poderia ter sido 3, 4, 5, 6. Agora, é lógico, talvez a gente desmerecesse a vitória por causa do fato do Botafogo estar com 2 a menos. Mas a gente também tem que ver que isso não é problema nosso. A gente criou, mas o goleiro também está ali para defender. Então, tem muita coisa aí que a gente, às vezes, também reclama, né? A gente reclama, mas é mais por questão do jogo em si, da gente ver uma certa fragilidade do Vasco durante a partida, e isso incomoda a gente, porque a gente olha para frente e vê um campeonato brasileiro em que só você já em olhar as 5 primeiras rodadas, do jeito que o Vasco está com o elenco, a gente fica assustado. Que a gente já vai pegar logo de cara Atlético Mineiro e Palmeiras. E se alguém acha que o Vasco, mesmo com um time mais organizado, vai dar para encarar Atlético Mineiro e Palmeiras de igual para igual, porra, é difícil. É difícil. Entendeu? É muito difícil. Futebol, tudo pode acontecer? Pode. Mas a probabilidade a gente sabe como é que é. Então, isso aqui a gente às vezes é mais crítico em relação à partida. Ninguém aqui, pelo menos eu, vou ficar pau da vida se o Vasco ganhar o jogo. Eu quero que a gente ganhe. Eu quero ser campeão carioca. Eu quero voltar a gritar ser campeão. Agora, a gente que tem programa, que ó, vê as coisas conforme a gente às vezes tem que ver com um olhar mais crítico, é isso que às vezes incomoda muita gente que acha que a gente torce contra. Não é só torcer contra, não é o fato de você achar que a gente torce contra. É o fato da gente estar vendo uma coisa, a gente vê virtude, vê, mas a gente consegue enxergar muito mais erros do que as virtudes do Vasco. Ontem, quando eu falei que era obrigação ganhar o jogo, era. Imagina a vergonha que seria o Vasco chegar a 10 jogos clássicos sem vencer e o Botafogo jogando com -2 dentro de campo. O gol era questão de momento. E a gente sabia disso. A gente sabia disso. Mas ainda é pouco. A gente vê um Vasco jogando e ainda fica meio incomodado com isso, porque a gente ainda vê que é pouco, né? Segundo a informação que eu estou vendo aqui, o Vasco ontem recebeu, como é que é? Maracanã recebeu 43.366 torcedores para a partida de ontem, e parece que o Vasco arrecadou aí mais de 430 milhões, né? 430 mil pela renda de ontem. E é aquilo que a gente fala, né? Contra os números não tem argumentos. Os números do Alex Teixeira na temporada 2023 são os seguintes: 7 jogos, 4 como titular, 2 gols, 2 assistências e 101 minutos para participar do gol. Agora, o Puma Rodrigues, o lateral direito do Vasco, uma assistência, 34 de 38 passes certos, uma finalização, 3 passes para finalização, um drible, 4 roubadas de bola e 3 de 4 cruzamentos certos. Então, você vê aí que realmente o time do Vasco, ele está tendo uma nova cara. Esse time, se tivesse jogando a Série B ano passado, com certeza a gente se classificaria com muito mais facilidade. Agora,
Nós não vamos jogar uma Série B esse ano. A gente vai jogar a Série A. Então a gente precisa ter um pensamento mais de Série A. A gente às vezes precisa também ter uma certa cobrança em relação à própria gestão da 777, que precisa ver o Vasco de outra forma. O Vasco não pode ser clube assim de apostas. Lelê tá para vir, parece que já acertou com o Vasco. Ótimo. Muita gente aqui fala, Lelê é o artilheiro do Campeonato Carioca. Tá bom. A gente já contratou ano passado para a Série B o artilheiro, acho que do Campeonato Catarinense, o outro artilheiro lá do Sul, e os dois vieram e não fizeram nada. Então não é só o fato do cara ser o artilheiro de um campeonato que quer dizer que ele seja a oitava maravilha do mundo. Entendeu? Mas a gente vai torcer para dar certo. Ele pode dar certo? Pode. Jairinho também do Bangu veio com uma promessa maravilhosa e o que ele fez? Nada. Mas Lelê, a gente espera, né, que seja uma aposta e uma grata aposta, como está sendo alguns jogadores aí do Vasco, que a gente via aí antes, e agora já está com mais, né, um pezinho assim. Ainda falta alguns testes para a gente ver realmente se vai ter como segurar, mas eu acho que realmente o Vasco está indo por um caminho que a gente pode, pode vir a ter um ano um pouquinho mais tranquilo, mas é muito pouco para a grandeza do futebol do clube, que um dia foi 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano e várias vezes campeão carioca. A gente precisa de mais para realmente voltar a ser Vasco, o Vasco que eu torcia, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não esse que eu estou aprendendo a torcer agora, que é o Vasco SAF. Talvez vocês estejam enxergando mais do que a gente, que critica tanto, né? E a gente seja tão cético por ter a nossa cabeça no Vasco que a gente viu, e infelizmente muitos de vocês não tiveram a oportunidade de ver esse Vasco. Talvez a gente esteja tendo esse conflito de ideias e de não aceitar essa adaptação tão fácil. A gente precisa dar tempo ao tempo para ver quem é que está certo. Infelizmente, nesses 2 anos que eu tenho de canal já, 2 anos e 2 meses, vai fazer amanhã, eu tenho acertado mais do que errado. Todas as críticas que eu fiz aqui no canal, todas as vezes que eu falei alguma coisa aqui, infelizmente eu acertei. Isso não quer dizer que eu seja mais ou menos vascaíno do que nenhum, porque quando o Vasco tinha time e eu podia ir ao Maracanã, eu estava lá. Eu já fui até com o pé machucado. Tinha sofrido um acidente 15 dias antes e eu fui ver o Vasco e Santos, aliás, Vasco e São Paulo, no Maracanã em 89, que foi a estreia do Tita e do Quinones, e o jogo foi 0-0. E a maioria dos jogos daquele campeonato eu fui no Maracanã, como fui em 92, enfim, vários, vários. Campanha de 87, 88, 86, 82, 84 no Brasileiro, 97, enfim. Até os anos 2000 e pouco, 2003 mais ou menos, 2002, eu ainda frequentava bem o Maracanã. Depois eu comecei a me largar até quando o Vasco começou a ter o seu declínio, né? Mas não declínio de chegar a falar que são 20 anos de inércia. Não. Declínio de time. Começou a vir Dário Lourenço como treinador, aquelas coisas lá que a gente viu como time, aí fica difícil você se motivar para ir para Maracanã. E também depois que você começa a se acostumar a ver jogo na televisão, porra, você não vai ficar no aperto toda hora, né? Talvez os mais novos um dia, quando chegarem à nossa idade, entendam o que a gente está falando agora. É a vida, fazer o quê? Agora, para a gente finalizar aqui o vídeo, que é mais um desabafo do que qualquer coisa, a gente sempre vai acreditar, a gente sempre vai tentar ver algo para a gente galgar
o nosso lugar. O Vasco é grande, o Vasco é gigante, o Vasco é da torcida, o Vasco é nosso. E a gente vai cobrar sempre postura de time campeão, mesmo com essa desculpa de que calma, calma, a gente agora está em reconstrução, a gente já está em reconstrução há muito tempo. E é o que eu falei, não se esperavam, aliás, não pediram essa paciência para vender o futebol do clube. E agora a gente quer pressa, porque o campeonato está começando aí a terminar, o estadual já vai vir aí semifinais, Copa do Brasil vai começar, Campeonato Brasileiro, você olha a tabela do Vasco, é um Deus nos acuda. Enfim, eu acho que a gente precisa realmente ter uma consciência em relação ao futuro do nosso clube em termos de futebol. E eu achei aqui os números do Pedro Raul, e eu, como eu disse, os números não dá para a gente contestar. 2 gols no campeonato, primeiro em assistências, primeiro em participação em gols, 5 participações em gols, 2 assistências, né, que ele tem jogando, primeiro em finalização, já tentou 20 vezes, e primeiro em finalizações no alvo, são 8. Portanto, esses números aí do Pedro Raul demonstram que ele está bem um pouquinho aí superior a outros atacantes que a gente já teve. Infelizmente, a bola não está entrando, mas ele mostra aí que incomoda, está perturbando aí o time adversário. Mas ainda é pouco em relação ao que a gente espera de um atacante que vista a camisa do Vasco da Gama. Bom, lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente está de volta aqui fazendo a nossa live de bate-papo de sexta-feira. Vamos conversar aí sobre o Vasco, né? Que agora finalmente entrou no G4. Vamos ver se a gente consegue se manter até o final do campeonato para disputar a fase semifinal, que é o local do Vasco, pelo menos disputar a fase semifinal. E aí a gente vai debater, tá bom? Aguardo você logo mais. Se não é inscrito, deixa aí seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. A gente se vê logo mais. Um abraço.